Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouco sobre variação linguística. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas de língua portuguesa e parabenizo vocês por estarem aí assistindo as nossas videoaulas, né? Isso mostra o quanto vocês têm interesse aí em ampliar o repertório linguístico e cultural de vocês. Parabéns! Vamos ver aqui o que elaboramos para hoje, quais os nossos objetivos? Então, consistem em ler e interpretar uma crônica, identificar as características desse gênero textual e reconhecer um contexto de linguagem formal. Você já teve que se apresentar falando em público? Vamos ler um texto sobre isso, né? Então, antes de começar, o texto que nós vamos ler, ele vai trazer algumas palavras que talvez não sejam muito do conhecimento de todos os estudantes, né? Então vai haver aí algumas palavras novas, algumas palavras que vocês talvez nunca tenham lido ou ouvido falar, mas aí a gente vai apresentar depois um glossário, né, que traz as explicações ali, as definições dessas palavras diferentes, né, do uso habitual, ok? Então uma delas já vai aparecer no título do texto, né? A gente vai falar sobre eloquência. Então a eloquência que se refere à arte de se expressar bem, de se expressar de uma forma que o teu interlocutor consiga te compreender, né? Aquela pessoa que está em diálogo com você. Então a gente vai tratar um pouquinho dessa questão. Vamos ver? O título do texto, como eu disse, é Eloquência Singular. E começa assim: mal iniciara seu discurso, o deputado embatucou: Senhor presidente, eu não sou daqueles que... O verbo ia para o singular ou para o plural? Tudo indicava o plural. No entanto, podia perfeitamente ser o singular. Não sou daqueles que recusam. No plural soava melhor, mas era preciso precaver-se contra essas armadilhas da linguagem. Que recusa? Ele que tão facilmente caía nelas, e era logo massacrado com uma parte. Não sou daqueles que resolveu ganhar um tempo. Embora perfeitamente cônscio das minhas altas responsabilidades como representante do povo nesta casa, não sou daqueles que recusa, evidentemente. Como é que podia ter pensado em plural? Era um desses casos que os gramáticos registram nas suas questiúnculas de português. Ia para o singular, não tinha dúvida. Idiotismo de linguagem, devia ser. Daqueles que, em momentos de extrema gravidade, como este que o Brasil atravessa, safara-se porque nem se lembrava do verbo que pretendia usar. Não sou daqueles que... Daqueles que o quê? Qualquer coisa, contanto que atravessasse de uma vez essa traiçoeira pinguela gramatical em que sua oratória lamentavelmente se havia metido de saída. Daqueles que recusa, evidentemente. Como é que podia ter pensado em plural? Era um desses casos que os gramáticos registram nas suas questiúnculas de português. Ia para o singular? Não tinha dúvida. Idiotismo de linguagem, devia ser. Daqueles que, em momentos de extrema gravidade, como este que o Brasil atravessa, safara-se porque nem se lembrava do verbo que pretendia usar. Não sou daqueles que... Então, vejam, a gente tem aqui, né, uma situação que vocês perceberam, né, o contexto ali no qual ocorre o discurso do deputado exige dele, né, um certo cuidado com a linguagem. Então ele está tentando utilizar a norma culta, a língua padrão, né, dentro das normas gramaticais ali, e ele teme sofrer represálias caso utilize o verbo de forma inadequada, né? Então ele não sabe se diz não sou daqueles que recusa, usando aí o verbo no singular, sem o M no final, né? Ou não sou daqueles que recusam,
com AM no final. Ele está ali preocupado, né, com essa questão da norma gramatical. Por quê? Porque ele está falando em público, né? E o que se espera de um deputado? Que ele tenha uma boa eloquência, ou seja, uma capacidade de falar em público, né, com uma certa coerência na escolha das palavras, na seleção do vocabulário, porém ele também tem que estar atento às normas gramaticais, tendo em vista que os discursos são assistidos aí por milhares de pessoas, né? E não raro, algumas dessas pessoas às vezes pegam algum desvio da norma culta, né? Algum erro gramatical cometido não somente pelos deputados, né, mas pelas celebridades de uma forma geral, por pessoas aí que ocupam cargos de autoridade, né? Então ele tem essa angústia. A gente acompanha aí a angústia dele, né, pensando vários momentos, repetidas vezes, de que forma que ele vai fazer a concordância verbal adequada, né? Então a gente tem aí essa preocupação sendo ilustrada nessa crônica, né, que é um texto aí que mostra uma situação, um conflito do cotidiano. Continuando a leitura. Daqueles que o quê? Qualquer coisa, contanto que atravessasse de uma vez essa traiçoeira pinguela gramatical em que sua oratória lamentavelmente se havia metido de saída. Né? E aí a gente tem palavras diferentes que a gente vai analisar, certo? E aí ele continua as reflexões. Mas a concordância, qualquer verbo servia, desde que conjugado corretamente, no singular. O presidente voltou a adverti-lo que seu tempo se esgotara, não havia mais por que fugir. Senhor presidente, meus nobres colegas, resolveu arrematar de qualquer maneira. Encheu o peito e desfechou. Em suma, não sou daqueles. Tenho dito. Houve um suspiro de alívio em todo o plenário, as palmas romperam. Muito bem, muito bem. O orador foi vivamente cumprimentado. Né? Então ele conclui ali o discurso dele. Então vejam, a gente acabou de ler aí um texto que relata uma situação que acontece no dia a dia, né? Nesse caso nós temos uma preocupação com relação aos aspectos linguísticos da norma culta, né? No momento em que um deputado vai se reportar ao presidente e ele tenta expressar algumas palavras. Mas e aí, será que ficou claro para a gente? Será que o público conseguiu entender? Né? Afinal de contas, ele não é daqueles que o quê? Né? Ele ficou tão angustiado, com medo de errar ali o verbo, de utilizar a flexão verbal de forma inadequada, que meio que confundiu também, né? Não ficou muito claro exatamente o que ele queria expressar, né, nas suas palavras. Bom, e também a gente vai analisar como que fica essa questão das palavras que muitas vezes a gente não conhece o significado, né? E aí a gente vai ter que analisar dentro do contexto o que a palavra pode significar, né? Que vocês sabem que as palavras podem adquirir mais de um significado dependendo da situação de uso, né? Dependendo do contexto do enunciado na qual elas apareçam. Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, no nosso texto apareceram ali as palavras embatucou, côncio, questiúnculas, pinguela, oratória, eloquência. Então, embatucou significa deixar ou ficar sem capacidade de fala, né? Ele meio que travou ali no discurso com medo de errar. Côncio significa o quê? Politizado, que tem consciência da situação política e assume uma posição em relação a ela. Questiúnculas, questão pequena e de pouco valor, questão sem importância. Pinguela é uma ponte rústica feita com paus ou improvisada com troncos, sem proteção lateral. A palavra oratória significa a arte de falar em público. E eloquência, que está lá no título da nossa crônica, se refere à competência para discursar, falar, argumentar ou se expressar desembaraçadamente. Né? Então a eloquência seria essa ideia da gente conseguir se comunicar sem embaraço. Então o texto que nós acabamos de ler é uma crônica, né? E a crônica tem algumas características, certo? Então nós temos ali na crônica a presença do tema ou o assunto vinculado ao cotidiano. Observem que cotidiano está em negrito, né? Então a crônica tem essa característica de se referir a uma situação que aconteceu no dia a dia.
São situações corriqueiras, narradas com criatividade e de forma crítica. A linguagem geralmente é simples e coloquial, utiliza-se de adjetivos que expressam a subjetividade do cronista e são divulgadas em blogs, jornais e revistas. As revistas, os blogs, os jornais podem ser tanto na modalidade impressa quanto eletrônica. E aí a gente vai para a nossa primeira atividade. Então, na primeira atividade nós temos aqui um fragmento, onde o nosso personagem diz assim: em suma, não sou daqueles, tenho dito. Houve um suspiro de alívio em todo o plenário, as palmas romperam. Muito bem, muito bem. Onde aconteceu o discurso do deputado? E aí, a nossa primeira questão, então, exige de vocês um conhecimento extraverbal, Vocês têm noção de onde que ele pode estar travando esse diálogo com o presidente? Então, essa é a nossa primeira pergunta para vocês tentarem acertar. Mãos à obra. Retornando então, galera, observe a nossa sugestão de resposta, Então, onde e em qual provável situação ocorreu o discurso? O discurso aconteceu em uma reunião entre políticos, provavelmente, Ou se vocês escreveram aí alguma outra frase que ilustre essa ideia, de que eles estavam debatendo ali determinada situação, pode ser, de repente, em um outro contexto, mas que apareça ali, essa ideia similar, vocês também acertaram. Uma ideia semelhante, parecida. Vamos para a nossa segunda atividade. Temos mais um fragmento do texto e a pergunta é: qual o conflito vivido pelo deputado no texto? Um tempo para vocês responderem essa. Essa está mais fácil.
E aí, qual foi o conflito, galera? Observem que ele ficou em dúvida sobre a concordância verbal em uma das frases do seu discurso. Se vocês responderam, né, que ele ficou preocupado, angustiado por questões gramaticais, acertaram também, certo? Na terceira atividade, mais um fragmento e a pergunta: de acordo com a parte destacada no trecho, o que temia o deputado, né? Então nós temos aqui algumas palavras que estão em negrito nesse fragmento, e aí vocês vão analisar essas palavras em negrito, esse é o trecho destacado, e dizer qual que era o medo, né, o receio que o deputado tinha. Mais um tempinho para essa atividade. E aí, pessoal, ficou fácil de responder essa? Então vejam, ele tinha medo, ele temia ser interrompido e corrigido em público pelos colegas de trabalho que o ouviam, né? Então ele demonstrou ali ter uma angústia, né? Se vocês responderam que ele ficou com medo de ser interrompido, ser corrigido, né, no meio das demais pessoas ali, pelos interlocutores, pelas pessoas com as quais ele estava ali dialogando. Acertaram também, né? Então vamos analisar nesse slide a diferença entre linguagem formal e informal, só para a gente relembrar. A linguagem formal é usada quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações que requerem uma maior seriedade. Já a linguagem informal é usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas. A escolha da linguagem significa a adequação dela ao contexto ou à situação comunicativa, né? Então, só para a gente retomar bem isso, no dia a dia, quando nós estamos conversando com os nossos familiares, com os nossos amigos, geralmente a gente usa a linguagem informal,
né? Nós não precisamos nos preocupar demasiadamente com aspectos gramaticais, com a linguagem culta, com a linguagem mais formal. Agora, se nós estamos num contexto onde outros interlocutores estão presentes, por exemplo, estamos num contexto em que nós vamos dialogar com o diretor da escola ou com o pedagogo da escola, né? De repente com um chefe de recursos humanos numa empresa para solicitar uma vaga de emprego. Então, dependendo dos nossos interlocutores, dependendo das pessoas com quem nós estamos estabelecendo o diálogo, nós temos que, às vezes, usar uma variante da língua portuguesa mais formal, né? Procurar cometer menos erros gramaticais, né? Procurar adequar a fala ao contexto da situação do enunciado, certo? Do contexto da enunciação, né? E vamos para a atividade 4. Mais um fragmento foi extraído do texto e a pergunta é: a linguagem apresentada pelo deputado é formal ou informal? Justifique. E aí, essa não está difícil, mais um tempinho para vocês fazerem a nossa última atividade dessa aula. E aí, retornando, né, então, acertou quem disse que a linguagem usada pelo deputado é formal, porque ele está em uma situação, em um contexto em que o discurso exige a formalidade, né? Parabéns aí. Então, vejam, as características da linguagem formal. A utilização atenta das normas gramaticais é recorrente, existe uma diversificação vocabular, né, uma variedade de palavras, e o registro cuidadoso, complexo e erudito, que demonstra aí o conhecimento das normas cultas. E da linguagem informal, as características são: há uma despreocupação com as normas gramaticais, o vocabulário é simples, as expressões populares e coloquiais estão presentes, também nós temos o uso de palavras abreviadas ou contraídas e o uso das variações regionais, culturais e sociais. O registro é mais espontâneo, certo? Então, nessa aula, nós lemos uma
crônica com o título Eloquência Singular e analisamos aspectos da linguagem formal e informal. Espero que tenham gostado e até breve!